Bom dia, a nossa turma do 7º ano. Estamos aqui para mais um encontro e hoje o nosso conteúdo de história é sobre as reformas religiosas. Quando estamos falando de reformas religiosas, nós estamos falando no período do final da Idade Média, início da Idade Moderna. Então essa instituição religiosa é a Igreja Católica. A Igreja Católica, que nesse período, no final ainda da Idade Média, exercia uma grande influência na sociedade da Europa Ocidental. Ela exercia influência não só na questão religiosa, quanto também social e política dessa sociedade. Porém, esse quadro começa a mudar no final do século XIV, quando essa instituição passa a receber várias críticas de diversas áreas, não só dentro da própria igreja, como também de pensadores que vão surgir à época. E eu gostaria de citar as causas que irão levar à chamada reforma religiosa dentro da instituição, da maior instituição da Idade Média. Como nós já estudamos sobre o período da Idade Média, nós vamos ver que essa igreja se transforma em sinônimo de poder e de influência. Então vamos lá, vamos citar algumas das causas que vai modificar o rumo dessa igreja, ou como ela será vista a partir de então. E a primeira causa que eu quero citar é o nascimento, é o surgimento do pensamento renascentista. Como nós já estudamos, nós sabemos que o pensamento renascentista traz novamente o uso da razão em conflito com o pensamento da Idade Média, que tinha base na teologia, na igreja, e agora com o surgimento desse novo pensamento, o que vai ser valorizado agora é o antropocentrismo, o homem no centro das coisas, é do homem que vai emanar o conhecimento e não mais do pensamento teológico. Seria o conflito entre o teocentrismo, Deus no centro de todas as coisas, onde Deus vem esse conhecimento através da igreja, contra o antropocentrismo, o pensamento humano, da razão, né? É a volta, é a busca novamente do pensamento da antiguidade, dos filósofos gregos, né? Essa é uma das primeiras causas. A outra causa seria a causa política. Por que a causa política? Porque, como já havíamos dito, a igreja tinha uma grande influência no período medieval. A igreja detinha mais poder e influência que os próprios senhores feudais, né? Eram eles que detinham o poder político, os senhores feudais, nessa questão do poder descentralizado, né? Ou seja, em lugares haviam vários senhores feudais e descentralizavam de certa forma o poder. A igreja, com uma instituição unitária desse período, ela tinha até mesmo mais poder que os senhores feudais. Porém, essa transição de final de Idade Média, início de Idade Moderna, surge aí a figura do monarca nacional, do poder centralizado no monarca. E a igreja, ela achava-se no direito de que os reis só poderia tomar decisões, só poderia governar sob autorização e subordinado por essa instituição, né? E isso vai gerar conflitos políticos entre os monarcas e o alto clero da igreja. Outra causa importantíssima é a causa econômica. A igreja na Idade Média era detentora das maiores propriedades de terras. Sabemos que a Idade Média
era um sistema baseado no feudalismo, na posse de terra, e quem tinha mais terras nesse momento era a igreja. Outros bens que a igreja tinha era luxuosas igrejas, conventos, abadias, vários acúmulos de metais preciosos, e a nobreza e a monarquia, ela via na reforma a oportunidade de adquirir esses bens que pertencia à instituição religiosa da Igreja Católica. Por outro lado, a burguesia via na reforma também a oportunidade de se isentar de altos impostos que eram cobrados pela Igreja. E a terceira causa que eu quero citar aqui está relacionada às causas religiosas e morais da igreja. Por quê? Porque estava se tornando muito evidente nesse período escândalos como de papas como Henrique VI, que tinha amantes, filhos, né? Isso gera um grande problema, alta crítica à cúpula da igreja, ao alto clero, monges que tinham famílias além da vida religiosa, e a igreja nesse período cobrava os dízimos como imposto, e com o surgimento da Idade Moderna há um aumento ainda maior dos dízimos como imposto, porque surge aí o monetário, né? A substituição da base econômica, que não está mais na terra, mas no monetário, no cunhagem da moeda, e a igreja vai cobrar ainda mais impostos, e esses impostos vão servir para sustentar esse alto clero, a essas famílias alheias desses religiosos. Isso vai ser um problema à época, porque a igreja era vista como a Santa Igreja Católica. E agora todos esses problemas vão rompendo e vão tirando não só dos religiosos, como da sociedade em si, esse pensamento de santidade dessa igreja, né? Vendia-se o perdão dos pecados através da indulgência, e isso só aumentava a riqueza dessa igreja. Com isso, pensadores renascentistas vão criticar a atitude dessa instituição para que ela pudesse voltar ao pensamento genuíno cristão. Pensadores renascentistas como Erasmo de Roterdã, Thomas More, eles vão ser autocríticos dessa igreja. E se não bastasse o pensamento crítico dos renascentistas que surge nesse momento, a igreja também vai passar a ter críticos no interior dela, teólogos da própria igreja, como John Wycliffe, Jan Hus, vão ser homens que pertencem à igreja e que vão querer, de certa forma, mudanças na diretriz dessa instituição, porém, eles não vão ter espaço para isso. É aí que entra a figura do Martinho Lutero, um monge, teólogo, professor na Universidade de Teologia de Wittenberg, uma das mais importantes da Alemanha, que através dos seus estudos das próprias escrituras, ele vai chegar à conclusão nas suas teses de que a salvação, a doutrina da salvação é pela fé. E isso rompe-se com a prática da igreja à época. Por quê? Porque para alcançar a salvação, segundo a instituição católica, você depende dessa igreja, você depende de
ser mediado pela Igreja Católica para você alcançar a salvação em Deus, através das vendas de indulgências, o perdão do pecado, através do pagamento de dízimos, e diretrizes que a Igreja colocava para que as pessoas pudessem de fato alcançar o almejado da religião, que era a salvação. E inúmeras vezes Lutero ele vai tentar buscar essas reformas, ele tenta levar isso em debate na universidade, ele vai ser proibido, até que ele toma a atitude de fixar na porta da igreja do castelo de Wittenberg as suas 95 teses, que eram críticas, altas, duras críticas à igreja. E isso vai tomar uma proporção gigantesca. As suas teses, os seus estudos vão influenciar diversos outros pensadores cristãos e vai assoprar como vento. A igreja sente-se ameaçada com as críticas, com as 95 teses de Lutero. E a partir de então ele vai ser considerado um herege, ele vai ser excomungado, excluído da igreja, ele tem que fugir das ameaças da igreja, porém o seu pensamento já estava influenciando muitas pessoas. E através dos estudos de Lutero, através das críticas e de suas teses, surge-se aí uma nova roupagem, uma nova corrente religiosa. Fato é que Lutero não queria uma nova igreja, porém, através da sua expulsão, de ter sido expulso pelo alto clero da igreja, ele foi chamado algumas vezes para se retratar em Roma, ele não vai. E na busca de reformar a própria Igreja Católica, surge aí uma nova corrente religiosa cristã, que é a Reforma Protestante. E daí vai se derivar outras correntes do protestantismo através das 95 teses de Lutero. Beleza, pessoal? Por hoje é só.